A neuropsicologia e a aprendizagem motora. A aprendizagem é um processo através do qual ganhamos conhecimento sobre o mundo, enquanto a memória é um fator que faz com que haja um produto desse processo da aprendizagem. Podemos dizer que a memória é um produto da aprendizagem. Meu nome é Augusto Silveira, sou neuropsicólogo. Deixe um joinha e, se possível, inscreva nesse canal. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é a neuroplasticidade e a aprendizagem motora. Isso ocorre em deferimento a muitos acidentes cardiovasculares ou perca de massa encefálica de alguns pacientes que foram acometidos a algum tipo de trauma, ou acidentes. Que a aprendizagem, que a memória, precisa-se praticamente de todas as regiões do sistema nervoso central. Então, podemos dizer que a memória e a aprendizagem está ligado diretamente ao sistema nervoso central. Consiste em uma quantidade de mudanças nas conexões sinápticas no longo da cadeia neuronal de qualquer pessoa, determinados por fatores, às vezes genéticos, e também fatores ambientais. Então, a aprendizagem ela é justamente isso. Ela é determinada por fatores genéticos e também por fatores ambientais. A repetição do mesmo estímulo que o indivíduo tem permite ao indivíduo em si identificar sua importância e ajustar o seu desempenho em atividades funcionais. A neurogênese e a sinaptogênese são mecanismos celulares e intercelulares que permitem flexibilidade e plasticidade do comportamento motor do indivíduo. É ela que faz com que haja essa ligação diretamente no sistema nervoso para que você possa aprender, para que a sua memória seja ativada de alguma forma e você que esteja bloqueado possa vir desbloquear. Ou seja, ela que faz com que haja caminhos adversos para que se chegue ao determinado ponto desejado. Então podemos dizer que a neuroplasticidade é a capacidade dos neurônios alterarem suas estruturas moleculares, funções, o papel químico que ela exerce e fazer com que haja uma habituação, uma aprendizagem e memória ou recuperação celular após uma lesão neurológica. Olha que coisa mais própria de se dizer que nosso cérebro tem condição de se alterar para que nós possamos chegar a um determinado ponto, de chegada, em deferimento que as células possam se regenerar de uma outra forma, encontrar outros pontos para que se chegue ao determinado ponto combinado. Depende de que isso? Depende de estímulos específicos e também de constantes esforços de repetições, modulares. Pessoas que têm o seu mecanismo obstruído, neurológico obstruído, ela precisa de estímulos constantemente para que haja uma recuperação daquela área afetada. E isso faz com que haja uma promoção
dessas funções e uma recuperação ao longo do tempo do que se tem como algo que se chama-se perca, né? Daqueles movimentos, daqueles pensamentos que as pessoas não tenham mais. Então, ela precisa ser estimuladas constantemente para que se chegue ao determinado ponto comum e desejado. A neuroplasticidade é a capacidade que o sistema nervoso tem de modificar e se adaptar aos estímulos expostos. Olha que coisa mais, né? Então, essa capacidade de se movimentar, de se adaptar, ela está na neuroplasticidade. O cérebro humano, ele mantém a capacidade de modificar as suas estruturas de acordo com a demanda do aprendizado. Isso, logicamente, através de exercícios, e ocorre mesmo com o envelhecimento do indivíduo. Antigamente se dizia que, passando de certa data, não se tinha essa recuperação. Hoje, mostra-se que os padrões da neuroplasticidade envolvem-se também ao envelhecimento. E muitas pessoas na idade idosa conseguem, né, os seus objetivos através do exercício e através do entendimento da neuroplasticidade. Funções normais, como reflexo, óculo vestibular, sinergias musculares, atividade cerebral, atividade celebrosa, são mecanismos que contribuem para a formação da memória. Então, são mecanismos que contribuem para que a memória ela possa voltar, né, aos seus tempos de compreensão, né, de cada indivíduo. Porque ao longo do tempo se dizia que o indivíduo perdia essa capacidade, né, da sua memória. E hoje, pela neuroplasticidade, hoje a pessoa pode recuperar esses mecanismos que antes lhe faltava, e antes lhe tinha e que lhe foi tirado ao determinado tempo comum. Por outro lado, a memória declarativa ou por estímulo condicionado necessita de contribuição de sistemas cerebrais, como o hipocampo, como a estia do cérebro, né, do corte cerebral. A aprendizagem motora depende da plasticidade do sistema nervoso, requer uma prática por um período determinado. Não é algo assim que se faz da noite por dia. É como se fosse caminhos que hoje de roça que nós passamos e que por alguma forma foi obstruído ali, né, por um mecanismo que obstruiu, e nós temos de achar um outro caminho para chegarmos num determinado ponto, né, que nós pretendemos ir. Então é justamente isso a neuroplasticidade. Conhece hoje, relativamente da aprendizagem motora, a importância do envolvimento do cerebelo no processo da adaptação de movimentos voluntários e involuntários do indivíduo, que por alguma razão perderam. O cerebelo é a parte do equilíbrio, né, do indivíduo. E quando se conhece um pouco sobre esse mecanismo de ação, né, se investe para que haja ganhos do paciente, do indivíduo que antes perdera,
É importante que hoje o neuropsicólogo possa examinar, observar como está o cerebelo daquele indivíduo. Um abraço, até o novo vídeo que faremos, tá bom? Um abraço.